Eu acho que não é segredo para ninguém que o dólar americano é a moeda mais forte do mundo. Mas por que o dólar americano? Porque nós brasileiros estamos sempre ouvindo que o dólar subiu e por causa disso as coisas vão ficar bem mais caras no Brasil. Bom, isso acontece porque sempre que a maioria dos países estão passando por uma fase difícil, como por exemplo, o conflito onde o Irã tentou atacar Israel com vários mísseis e falhou miseravelmente. Então, por causa dessa tensão entre esses dois países, os países que estão ao redor, que estão ligados àqueles dois países em conflito, decidem que querem meio que proteger o seu dinheiro. E além disso, proteger o dinheiro do país também, investindo em uma moeda mais forte e menos volátil. E nesse caso, essa moeda mais forte e menos volátil sempre é o dólar americano. Mas de novo, por que o dólar americano? Porque essa moeda existe há séculos e nunca foi mudada, assim como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. E por que um dólar alto afeta tanto assim o brasileiro? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Fala meu jovem, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E galera, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para deixar aquele like monstro aqui embaixo e já se inscrever no canal também. Galera, vocês não têm noção do quanto isso me ajuda e também ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Então, sempre que sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai sempre te deixar informado. Então agora que você já deixou o seu like aqui embaixo, bora pro vídeo. O dólar americano é uma peça fundamental no quebra-cabeça da economia global. O dólar foi criado em 1792 pelos Estados Unidos como sua moeda única nacional. Então, o dólar rapidamente se tornou uma das moedas mais poderosas e influentes do mundo. Mas por que isso aconteceu? A força do dólar vai além das fronteiras dos Estados Unidos, devido à força da economia americana. Por ser uma economia diversificada e inovadora, os Estados Unidos se tornou um centro de comércio internacional, tecnológico e financeiro. E isso fez com que o dólar fosse amplamente aceito e utilizado em transações comerciais globais, sendo escolhido como a moeda de reserva preferida de muitos países e organizações também. Mas a importância do dólar também se reflete na estabilidade que oferece aos mercados financeiros. Por exemplo, o fato do dólar ser considerado uma moeda relativamente estável, o dólar é visto como um porto seguro para investidores em todo o mundo, que confiam nele para proteger o seu dinheiro contra flutuações econômicas e políticas também. E além disso, a utilização do dólar como moeda padrão de transações internacionais, especialmente em setores como petróleo, mostra ainda mais a sua força no cenário global. Enfim, tem várias coisas que definem o preço do dólar. E por isso é muito importante saber como o dólar afeta você, como ter um dólar alto pode fazer com que algumas coisas na sua vida sejam bem mais difíceis. Primeiramente, vamos entender o motivo pela qual o dólar está subindo tanto assim. No dia 2 de julho, o dólar chegou a impressionantes R$ 5,70, traduzindo que um dólar equivale a R$ 5,70 no Brasil. Para você ter uma ideia de quão raro isso é, a última vez que o dólar chegou a esse patamar foi em abril de 2021. Ou seja, há mais de 3 anos atrás. E vamos lembrar que em 2021 foi o ano após a pandemia mundial que aconteceu, onde vários países ao redor do mundo tiveram que fazer dívidas monstruosas para poder conter o vírus e para poder ajudar a sua população também. Então um dólar alto, de certa forma, era compreensível naquela época, em abril de 2021. Mas como nós bem sabemos, não está tendo uma pandemia agora em 2024, mas tem sim algumas coisas que está acontecendo e isso está influenciando o dólar. E uma das primeiras coisas que está afetando o preço do dólar é a diferença entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros dos Estados Unidos. Eu acho que se você é um investidor, você está procurando o melhor investimento possível, não é mesmo? Aquele investimento que você terá um bom retorno e com menos risco. E isso é justamente o que os investidores do mundo estão fazendo. Com as taxas de juros dos Estados Unidos, muitos investidores ao redor do mundo estão tirando dinheiro de países como o Brasil, por exemplo, e investindo em países mais fortes, como os Estados Unidos. E galera, isso significa que além de ter uma boa taxa de retorno de 5,5% ao ano, o dinheiro dele estará protegido em dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Então,
Caso você seja brasileiro, você teria uma taxa de retorno de 5,5% ao ano e além dos R$ 5,70, que é o valor do dólar atual. Para resumir, o fato dos Estados Unidos sempre ter bons investimentos disponíveis, isso atrai investidores de todo o mundo e assim fortalecendo ainda mais a economia americana e, claro, o dólar americano também. E claro, temos que falar também do risco fiscal que o nosso país tem. Mas como assim risco fiscal, Wellington? Entre aspas, o risco fiscal é a imagem que o nosso país passa para o mundo. Infelizmente, o Brasil é um país em construção, um país que ainda está em desenvolvimento de certa forma. Do mesmo jeito que o mundo olha para os Estados Unidos como um país bem-sucedido e confiável, o mundo olha para o Brasil e vê um país com várias incertezas. Um país com um presidente que dá declarações muito arriscadas sobre alguns assuntos que vem acontecendo dentro do país. Um país com uma dívida pública que vem crescendo bastante nos últimos anos. Enfim, existem vários motivos pela qual os grandes investidores decidem investir em um país mais consolidado do que no Brasil, por exemplo. Mas agora, como um dólar alto vai me afetar na prática? E que bom que você me perguntou isso. Bora lá. O dólar em um patamar mais alto, assim como está agora, te afeta muito como consumidor final de alguns produtos. Por exemplo, imagina quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Provavelmente, você vai olhar o seu telefone, não é mesmo? Esse seu telefone é um produto importado de outros países. Depois do telefone, você vai escovar os seus dentes. E provavelmente a sua pasta é a pasta da marca Colgate, que também é um produto importado. Depois de escovar os dentes, você vai tomar um café, que nada mais é do que uma commodity, que também tem o seu preço definido em dólar. Depois de tomar o seu cafezinho, você vai trabalhar em algum automóvel que é movido por gasolina, que também é uma commodity que tem o seu preço definido em dólar. Então deu para entender que muitas das coisas que estão ao seu redor são baseadas no preço do dólar. Mesmo que você não seja um investidor internacional ou que você faça 10 viagens para fora do país, ainda assim o dólar mais alto vai influenciar bastante a sua vida, queira você ou não. Ah, Wellington, mas tudo isso são coisas necessárias. Como eu vou tirar a pasta de dente da minha rotina? Ou como eu vou parar de beber um café por causa do valor do dólar? Isso não faz sentido nenhum, cara. E isso que eu acabei de falar são apenas alguns exemplos de como um dólar mais alto pode te afetar. Isso não quer dizer que você tem que tirar nada da rotina. Só te mostra que sim, o dólar te afeta, queira você ou não. Outra forma que você pode ser afetado por um dólar mais alto é se você quer fazer viagens internacionais. Eu acho que todo mundo sabe que fazer uma viagem internacional é bem, mas bem caro mesmo. Mas acredite ou não, houve um tempo onde o dólar era mais ou menos o mesmo valor do que o real. O que quer dizer que se você quisesse fazer uma viagem para os Estados Unidos e levar 10 mil dólares, você ia precisar de aproximadamente 17 mil reais. Mas se olharmos para o dia de hoje, se você quiser levar 10 mil dólares para uma viagem nos Estados Unidos, você vai precisar de 56.773 reais. Isso significa que o dólar subiu mais ou menos 500% nesses últimos 14 anos. Mesmo que você ache que o dólar alto vai ou não vai te afetar, eu te garanto que você vai ser impactado de alguma forma com a alta ou com a queda do dólar. Que seja um iPhone mais caro, uma gasolina mais cara, uma soja mais cara também, que não deixa de ser uma commodity. A carne fica mais cara, porque se a gasolina é mais cara, isso aumenta o custo do transporte dos alimentos do país, fazendo com que todos os alimentos sejam mais caros para o consumidor final, que é você. E o que você pode fazer para se proteger dessas coisas que eu acabei de falar aqui? Bom, para começar, a primeira coisa que você pode fazer é se inscrever aqui no canal. Assim você vai aprender a investir o seu dinheiro de forma inteligente. Você vai aprender a investir no exterior, ter o seu dinheiro protegido em dólar, assim como os grandes investidores fazem pelo mundo afora. Então agora que você já se inscreveu, deixa aquele like aqui embaixo. Desse jeito você não vai perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E desde já eu te agradeço e eu te espero para o próximo vídeo. É nóis, tamo junto e falou!